Bom, então aqui só uma ilustração, né, do que a gente estava comentando agora há pouco, né? Inclusive exemplo das brisas ou dos próprios ventos periódicos, né? Essa aqui é uma imagem que explica facilmente também como que se dá essa circulação, né, nas zonas litorâneas. Então a gente tem aqui, por exemplo, né, o ar ele se aquece no continente. O continente vai ser sempre mais quente do que o oceano, né? Assim espero que se mantenha, porque se as águas oceânicas ferverem, né, aumentarem a temperatura, o nosso planeta vai sofrer graves consequências, principalmente nós, seres humanos. Então, o ar ele se aquece aqui no continente, que é mais quente devido à grande quantidade de materiais que absorvem calor, né, presentes no continente, o asfalto, concreto, rochas, né, enfim, materiais manipulados pelo homem, o metal, né, dos automóveis, temos aí o próprio efeito estufa. Então, tudo isso faz com que o ar se aqueça mais aqui no continente. O ar mais quente se torna mais leve, consequentemente, ele vai subir para as camadas mais altas da temperatura, da atmosfera, perdão, porque está em alta temperatura. Estando mais leve, vai ser empurrado de maneira mais fácil para o oceano, que no caso aqui da nossa ilustração representa as zonas aqui de alta pressão, porque estão, né, obviamente, nos níveis mais baixos. Então esse ar quente ele vai descer, né, e se resfria sobre o oceano, ficando mais frio, né, sobre o mar, que tem uma temperatura menor do que o continente, ele vai se mover novamente de volta para o continente, para as zonas de baixa pressão, se esquentando novamente, seguindo para o oceano e assim sucessivamente, né? Então é uma forma simples aqui de entender a circulação das brisas. Então, os ventos perigosos, né, que a gente falou agora há pouco. Eu comentei também na outra parte a respeito dos nomes, né? Os nomes, eles muitas vezes incorrem em erros teóricos, porque há uma confusão muito grande em relação a classificar, né, isso, um erro, claro, popular, né, não científico. Os tipos de ventos perigosos, né, se chama ciclone, tufão, furacão, muitas vezes se fala tudo como se fosse a mesma coisa, né, e nós vamos ver que geralmente a velocidade desses ventos é que dá o seu nome, né, e a sua intensidade dentro de uma escala. Então vamos começar aqui pelo ciclone, né, que é um nome genérico para ventos circulares, né, ventos circulares, o ciclone. E aí vem tufão, furacão, tornado, e um nome, né, o Willy Willy, que é um nome utilizado na Austrália, né, nos desertos australianos, que também é utilizado para esses tipos de ventos de formas circulares, né? Então, caracteriza-se por uma tempestade violenta que ocorre em regiões tropicais ou subtropicais, né, produzida por grandes massas de ar em alta velocidade de rotação. Então, os ventos, para se tornarem, né, para se chamarem ciclones, né, ou para se formarem quanto ciclones, eles têm que passar de 50 km por hora. E olha, o vento de 50 km por hora é muito forte, tá? Então, se tem menos de 50 km por hora, não forma essa estrutura circular e não se caracteriza também como ciclone. Aqui algumas imagens, né, de satélite mostrando a formação de um ciclone, né, imagens feitas do espaço, o ciclone se formando no meio do oceano. Essa imagem aqui de satélite mostra aqui o sul do Brasil, né? Está aqui o Rio Grande do Sul, e mostrando, né, um ciclone se formando aqui no Oceano Atlântico, né, e chegando até a região sul do Brasil, né, o estado do Rio Grande do Sul, o litoral do Rio Grande do Sul. Isso é muito comum no Brasil, principalmente agora nessa transição, né, de inverno para o verão, né, que chegará em dezembro, mas acontece agora muito. Que alguns efeitos, né, ressacas no mar, ondas altas, né, que causam destruição nas zonas litorâneas, nas zonas costeiras. Então, trazem diversos efeitos negativos para a vida humana. Furacão, né, vento circular, como já vimos agora com o ciclone, né, forte com velocidade igual ou superior a 108 km por hora. Então, os furacões são os ciclones, né, que surgem no Mar do Caribe, Oceano Atlântico ou nos Estados Unidos. Então, vejam, em uma outra região já se chama furacão. É o mesmo ciclone, com uma velocidade maior, e que em outras regiões do planeta são chamados de furacão, né? O hurricane, o hurricane, como queiram chamar, como se chama nos Estados Unidos. Então, geralmente se forma
na região do Mar do Caribe, né, na América Central, sempre no Oceano Atlântico, né, na parte norte ou na parte sul, e tem que ultrapassar velocidades aí acima de 100, 108, 110 km por hora. Então os ventos precisam ter mais de 119 km para uma tempestade ser considerada furacão. Então passa de 108, né? Mas para ser realmente considerado uma tempestade, a tempestade ser considerada um furacão, tem que ter aí sempre acima de 110, 120 km por hora. Então eles giram no sentido horário, no hemisfério sul, e no sentido anti-horário, no hemisfério norte. Isso é uma característica diferente, né? E eles medem aí entre 200 e 400 quilômetros de diâmetro, né? O raio de um furacão, né? Então vejam a proporção, 200 a 400 quilômetros de diâmetro. Por isso que eles se formam no oceano, né? Geralmente o seu olho, mas eles atingem toda a zona litorânea da parte que está próxima a ele, né? Sua curva se assemelha aí a uma parabólica.